Depois que a carbonara foi sucesso nesse canal, hoje é dia de outro clássico romano, cacio e pepe. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e hoje é dia de receita rápida, simples, mas não tão fácil assim, tá? Porque cacio e pepe é clássica receita romana italiana, mas tem os seus, digamos assim, os seus quaraquaquá, que se você fizer errado, a receita falha totalmente. Vamos para os ingredientes. Rigatoni. A gente vai precisar de pimenta do reino, se tiver em grãos é melhor, e pecorino romano, pessoal. E vamos, gente, esclarecer algumas coisas. Pode usar rigatoni, tá? Pode usar espaguete, pode usar pasta fresca à base de ovo, tipo tonarello. E é basicamente isso. E por quanto reguarda a nossa pimenta do reino, se você tiver em grãos em casa, é muito melhor. A gente não tinha, a gente vai usar o que a gente tem. A água já tá fervendo e vamos jogar nosso macarrãozinho lá dentro. Vamos colocar o macarrão aqui, respeita o tempo de cottura. E a mesma coisa da carbonara, não vai sal na água, tá? O pecorino romano já é muito salgado. O máximo que você pode fazer é no final da receita, depois que você ajustou muito bem o pecorino, pode colocar um pouquinho de sal a mais se precisar, mas normalmente não precisa, porque na cacio e pepe já não tem o guanciale, que é muito salgado, mas o pecorino faz a parte de sal, tá? Hora de fazer a creminha enquanto nossa pasta tá lá, tá? Vamos pegar o pecorino e a pimenta do reino. Bora colocar aqui, gente, nosso pecorino, vamos colocar a metade. E agora vamos colocar também a nossa pimentinha do reino. Importante você colocar pepe, porque essa receita é pepada, tá? Aí você dá uma misturadinha e depois vai ajustando. Agora a gente tem que pegar um pouquinho da água do cozimento. Vamos colocar essa aguinha do cozimento, mas tem que prestar atenção. A quantidade é importante, então vai colocando ela aos poucos, tá? E mistura bem rápido. Aqui já precisa de um pouquinho a mais. E tem que ser assim, devagarinho, tá, gente? Não precisa ter pressa nessa parte. E tem que ser muito grossa, ó. Tem que ser essa pasta aqui. E a consistência tem que ser essa daqui, ó, gente. Bem grossinha, vocês estão vendo, ó? Maravilhosa e bem gordinha mesmo, é importante isso. E, gente, se vocês não sabem, eu vou contar pra vocês a historinha da cacio e pepe, tá? Os restaurantes, o que eles faziam? Eles faziam esse prato bem salgado, bem pepado, sabe? Cheio de pimenta do reino, porque aí os clientes pediam mais vinho. Quanto mais salgada era a cacio e pepe, quanto mais pimenta do reino tinham, mais os restaurantes vendiam o vinho feito em casa. E é basicamente isso. Panela no fogo, viu, gente? Fogo lento. Vamos colocar nossa panelinha aqui, ó. E esperar ela esquentar um pouco pra depois você colocar a pimenta do reino. Coloca a pimenta do reininho aqui, ó, gente. Tem que ser pepada, tá? Já tá bom. Se tiver em grãos é melhor. Fala de novo isso. E é assim que o cheiro da pimenta do reino entra no nariz de vocês, que dá, sabe, quase nervoso, é momento de colocar a água do cozimento pra fazer o mesmo efeito que a gente fez na carbonara, tá? O nosso macarrão já tá pronto, lembrando que a gente tira ele sempre 1 minuto antes, tá, gente? Vamos jogar aqui na nossa panelinha, ó. E vamos deixar ele amanteigar aqui, risotar aqui na nossa panela com a nossa pimenta do reino. A gente vai misturar um pouquinho, ó, pra pimenta entrar um pouco nesse macarrão. E não é um problema se tiver um pouquinho de água, tá, gente? Porque isso ajuda na crema. E agora aqui precisa ser rápido, tá, gente? Vamos colocar a nossa creminha aqui no nosso macarrão. E, ó, fogo baixo, tá? Vamos colocar toda a nossa creminha aqui. Rapidamente a gente coloca um pouquinho da nossa água do cozimento. Pouquíssima, basta. E aqui tem que misturar muito rápido. Aí quando vocês verem que, sei lá, tá seca, tá, a pasta, vocês colocam um pouquinho mais de água de cozimento. Mas tem que amanteigar bastante, tem que ser rápido aqui. Olha o tanto que é cremosa, gente. É maravilhosa, não tem grume, não tem nada, sabe? Não tem grãozinho de pimenta do reino. Ficou bem lisinha e é assim que tem que ser. Aí você amanteiga bem pra pegar todo o sabor. Vamos empratar, tá, gente? Tá maravilhosa, o cheiro disso é incrível. E infelizmente perdemos o áudio desse vídeo, gente. Então já vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal, tá bom? Se fizer a receitinha em casa, me marca. Vamos provar junto. E essa receitinha ficou realmente maravilhosa e... que delícia!
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Comenta aqui embaixo que receitinha vocês querem. Se fizer, não esquece de me marcar. Se inscreve no canal, vou falar de novo. Um beijão pra vocês, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau!